Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos começando mais um episódio com a equipe mais feminina do Brasil. Na mesa de comando, Mari Cavalcante. Na produção, Fátima Nunes. Obrigado, meninas. Vamos que vamos. Mais um episódio. Hoje eu quero lembrar para vocês, antes de eu apresentar o convidado, que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia para monitoramento, rastreamento, Monitrip ou saque 0800, entre em contato com este número que está aparecendo no seu vídeo e você vai falar com um dos consultores da Eniverse, que é parceira nossa aqui no Despluga. E quero falar uma outra coisa para você. Se você falar lá para esses consultores que ouviu esse nome aqui no Despluga, que foi encaminhado pelo Despluga, eu te garanto 10% de desconto no seu contrato. A hora que você fechar o contrato, ouviu a propaganda lá no Despluga, você vai ter 10% de desconto na hora do seu contrato, tá bom? Então liga lá e feche com a Eniverse, parceira nossa aqui no Despluga. Quero falar do nosso convidado. Nosso convidado, ele é presidente da Mancha Verde, torcida do Palmeiras aqui em Brasília. Tudo bem, Bruno Liporoni? Tudo bem com você? Tudo jóia. Agradecer o convite aí, né? A Fátima e vamos poder conversar aí, bater um papo, esclarecer muitas coisas, né? Sim, e legal. Mostrar o que é aí a Mancha, torcida do Palmeiras aqui em Brasília, no Brasil e no mundo, né? Legal. Conta um pouco da sua história. Como começou lá no início a sua história como torcedor do Palmeiras? Como é que foi seu início, a paixão pelo Palmeiras? Aí vem uma história de família, né? Eu tenho pai palmeirense, avô. Os meus bisavós vieram da Itália, né? Chegaram em São Paulo, em Porto de Santos, e isso aí no início do século passado. E aí meu avô nasce em São Paulo e traz isso aí com ele, né? De família italiana. O clube, o Palmeiras, ele é de origem italiana, ele né? é de origem italiana. Antes ele se chamava Palestra Itália, né? Se não me engano, né? Palestra Itália. E com a guerra, né? Em 1942, a gente foi forçado a mudar de nome. Então não podia ter nenhuma palavra com origem italiana. Sendo que palestra, tem o Itália, né? Palestra não tem a origem italiana, mas como carregava ali Palestra Itália, as origens, a perseguição na época, em 1942, a gente é obrigado a mudar de nome. E aí surge, né, a continuidade do Palestra Itália, muda o nome, Palmeiras, né? Então tem essa história aí. E meu pai passou eu nasci, né, e ele passou, só que ele não era tão fervoroso, ele era um torcedor moderado, que via, acompanhava, mas não tão de perto, não era aquela... Ele ia em estádio ou não? Ele nasceu em São Paulo, em 1949, na capital, e logo foi para o interior de São Paulo, para Franca. Foi criado ali em Franca, em Minas, ali na divisa Claraval, e com seus 15, 16 anos veio para Brasília, bem na construção, né? Na época ali na Cidade Livre, que é o Núcleo Bandeirante. Que é o Núcleo Bandeirante, depois teve lá a Candangolândia, né? Por ali, né? E antes era Cidade Livre, porque ele conta a história que ele chegou e com os madeirites, né, meu avô, e você ia batendo martelo lá, batendo a estaca e fazia seu barraco no meio de qualquer lugar, não tinha rua, não tinha nada, então era aquelas pessoas chegavam, ele conta que toda madrugada era o toque, 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 gente chegando, quando pegava fogo era um Deus nos acuda, porque... Não tinha organização nenhuma, né? Não. O pessoal estava chegando... Era uma organização deles ali, não tinha uma estrutura urbanística, não tinha nada, né? Depois sim, eles foram... Mas seu pai, ele chegou a viver essa época da Cidade Livre? Viveu lá? Ele tinha ali 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos, eu não me lembro bem. E meu avô veio primeiro com umas tias, né, mais velhas, depois trouxe o restante da família. Eles são em 10 irmãos
mulheres e homens, todos vivos ainda, graças a Deus. Ele, meu avô, minha avó não, já não estão mais aqui, mas ele viveu isso aí. Ele tinha uma carroça, então foi trabalhar ali na entrega de leite, frete para as lojas, materiais de construção, na época, as lojinhas. E aí veio o remanejamento. Então, a cidade satélite surgindo, né? Taguatinga, se eu não me engano, foi uma das primeiras. E aí meu avô conseguiu um terreno aqui na QND. E mutirão, fizeram... Isso é o que eu escuto de um de outro, né? Então pode ter alguma coisinha. Havia os mutirões que juntavam, construíam uma casa. Depois essa turma ia ali construir a sua, construir a dela. E aí a família veio junto e foi construindo e foi fixando o pé aqui no Distrito Federal, em Taguatinga. Né? Então, cara, mas assim, Taguatinga é tão longe do plano, né? Imaginar que o pessoal... Que a ideia o pessoal veio para construir Brasília, né? Isso. E aí o pessoal vinha e começaram no Núcleo Bandeirante, depois foi para Candangolândia. Na verdade, né, ele não trabalhou em obras da construção. Então ele veio e foi um trabalhador ali que estava, igual eu te falei, na carroça, entregando leite, fazendo pequenos fretes. E nisso, minha tia, uma tia mais velha, tia Salete, então ela foi para a educação, para a Fundação Educacional, logo que surgiu, já outra tia para enfermagem. Então começaram, tem um tio que trabalhou na SEB, outro em Furnas, meu pai é autônomo. E meu avô pegava, ele pegava essa molecada aí, na mão assim, os homens, e saía nas lojas de tecido, no comércio, ou tinha um vizinho que fazia alguma coisa, você tá precisando de um menino não para trabalhar, né? Pegava na mão, você não precisa pagar nada para ele não. Deixa para quê? A preocupação dele em ocupar o tempo, né? Ia para a escola num período e o outro tempo ele tinha que ser ocupado, era essa mentalidade. Para não se desviar. Isso, exatamente, uma família grande e que também, querendo ou não, precisava do financeiro ajudar em casa. Minha avó era uma costureira, né, de mão cheia. Então eles chegam em Brasília dessa forma aí. E aí meu pai sempre, vem cá, precisa, um outro tio já precisa sim, vamos aqui, não precisa pagar nada, mas via que a molecada era boa, de uma índole legal, e iam ficando, e ali ia conseguindo um empreguinho, arrumava outro. E hoje, graças a Deus, todo mundo, os filhos, aí tiveram os filhos, né, que já é minha geração, que já temos outros. E a maioria voltando aqui para o Palmeiras, os meus tios, minhas tias, todos palmeirenses, né? A maioria dos primos. Essa turma veio toda de São Paulo? Veio. Meu pai e um outro tio que nasceu na capital. O restante são de Franca, interior de São Paulo. Eu conheço Franca, já estive lá, já comprei uma bota lá. Não tem como ir em Franca não olhar um sapato, uma bota, né? É a terra do calçado. E eu tenho família lá até hoje. E tem muita gente, tem roça lá. Quando a gente vai para lá, vai para a roça. E a mesma roça que meu pai, quando criança, nas férias escolares lá de Franca, Então seu pai foi te passando essa paixão do Palmeiras. Né? Aí meu pai, o que aconteceu? Aí eu nasci eu nasci em 77. O Palmeiras tinha ganho um campeonato em 1976. Foi o ano que meu avô faleceu. Então eu não conheci meu avô. Eu conheço histórias mirabolantes dele com o Palmeiras, né? Experiências com o Palmeiras, mas eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo. E é uma coisa que eu chego a ficar assim, inexplicável. Ele faleceu em 76. Eu nasci em 77. E no meu pai não ficava, você tem que ser Palmeiras, você é Palmeiras. Não. Ele fala, o time que ele torce é o Palmeiras. E a primeira lembrança que eu tenho com futebol foi na Copa de 82, a gente vendo o jogo da seleção, aquela seleção era um moleque. E a primeira lembrança. E depois veio a coisa do Palmeiras, mas não foi meu pai me colocando. Eu tinha tio vascaíno do lado da minha mãe, que esse gostava muito, chegou a jogar profissionalmente. Profissionalmente não, porque naquela época não era igual hoje. Mas ele era muito bom de bola, conhecido aqui pra caramba em Taguatinga. E aí ele vinha com a camisa do Vasco. Eu tinha um outro tio que é tricolor fluminense, vinha com a camisa. E meu pai pegava, para você ver como
não tinha uma coisa. Ele recebia o presente, meu pai é uma educação muito grande, então ele recebia, de vez em quando ele brincava, isso aí é pra gente lavar o carro, tal. E eu lembro disso aí. Mas eu chego a ter até alguns registros lá na casa do meu pai, eu com a camisa, tal, de bebezinho, de criança, né? Mas meu pai não era isso. Aí não foi totalmente por uma indução, por uma pressão. Seu pai não você tem que ser palmeirense. Não, ele deixou você livre para que você fosse tomando gosto pelo time. E ele também não era aquele cara, porque na época era muito os times do Rio de Janeiro, né? Era. Rio, eu lembro disso. Porque a capital veio do Rio de Janeiro, né? Então os funcionários públicos, os primeiros a pisarem aqui na questão de trabalhar para o país e tudo, funcionário público, foram os cariocas, né? Então veio a TV, a Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Nacional. Por isso que de Brasília, do Centro-Oeste aqui para baixo, para o Nordeste, para cima, aliás, é time do Rio, né? Do Rio, porque era a época que as transmissões, depois vem a Rede Globo, também com os times do Rio transmitindo. Então meu pai não era de ouvir o jogo no rádio, meu avô era. Meu avô era. Então meu avô faleceu em 76, foi o último título do Palmeiras. 76, em 1976. O Palmeiras veio ganhar outro título em 1993. Eu nasci em 70, depois de 16, 17 anos. 17 anos, né? Eu nasci em 16 anos. Eu nasci em 77. Então eu nasci, fui crescendo ali e meu time não era campeão, meu time não tinha destaque nacional. É estranho como é que a gente, né, eu falo assim, as pessoas, né, brasileiro principalmente, vai pegando amor por um time, independente dele ser campeão ou não, as cores, alguma coisa mexe. Eu escuto histórias maravilhosas hoje de torcedor palmeirense que a gente conhece, e aí a gente vem aquela pergunta, como seu pai, um tio, e tem cada história que você não faz noção, e cada dia a gente escuta uma coisa diferente e muito curiosa pra caramba. Então ali eu vim crescendo sem muita pressão, uma família palmeirense, aonde um tio meu tem uma influência grande, ele é o mais de todos ali, que é o tio Márcio, né? É o mais palmeirense. Ele até hoje é doente. sempre acompanhou, sempre sabe de futebol demais, da história, do presente, tudo. Então eu vou crescendo ali. E quando eu tô ali com meus 7 anos de idade, 8, que meu pai tem essa lembrança aí, eu lembro do que eu fazia, não lembro da idade. Ele me pega lá no rádio, nas ondas curtas, né? Não tinha. Hoje em dia, eu não vou falar nem das redes sociais, de televisão aberta, a cabo, as formas que a gente tem como acompanhar. Eu vou falar do rádio. A gente não tinha nenhuma FM. Era tudo AM, né? Aliás, não tinha nem AM que passava o jogo do Palmeiras. Era AM, mas aquelas ondas curtas. Que hoje eu acho que ainda tem. Você pega a rádio lá do Japão, do não sei da onde, o seletor, né? Aí ele vai e volta, aquela. Eu ficava ali, eu ficava ali no rádio. Eu tinha a hora que estava um ataque vai pela ponta esquerda, você vai aqui imaginando o campo, e eu tinha que prender a respiração para não, porque eu estava aqui segurando, para não fugir e não ir para outra. E aí eu voltei, eu perdi o ataque. E eu com 7, 8 anos de idade. E por vezes, num jogo de 90 minutos, se eu escutasse 10, era muito, porque era buscando aqui. Agora, uma criança nessa idade, no rádio, por conta própria, eu que ia ligar, ninguém ia lá ligar para mim, sintonizar, não. Eu ia fuçando, não é aqui, não é aqui. Até eu achar, o jogo já correu uns 15, 20 minutos. Até eu conseguir colocar e ficar ali naquele vai e vem, na soma eu não escutava 15 minutos. E muitas vezes, quando eu voltava para a sintonia, e aí tava gritando gol. Gol! E aquele grito do rádio parece que não tem fim. Né? O cara tem uma respiração, ele parece que ele prende a respiração e vai embora. Eu acho que ele aperta um play aqui, vai tomar um café, uma água, não é possível. E ele gritava aquele gol, e aí chegava, o rádio estava alto na sala, e meu pai chegava para pegar a informação. É do Palmeiras? E eu não sei.
Porque eu não peguei o início da jogada, porque estava fora. E na maioria das vezes, como o Palmeiras estava numa fase horrível, era gol do adversário. Então, gol. Aí gritava, da Ferroviária, da Juventus, Campeonato Paulista, né? Então, na maioria das vezes era... E aí, quando pensava, não, agora ele desiste, né? Meu pai conta, assim, agora não é possível. Na outra quarta-feira, e era as quartas-feiras, meio de semana, tava eu lá de novo, junto do rádio. Os jogos eram quartas e domingos? Quartas e domingos, ou quarta e sábado, né? Então, era desse jeito. E não era tão tarde, igual hoje, porque hoje tem que atender a televisão. Hoje não, de uns tempos já. Então, eram jogos que começavam ali às 8 horas, 8h30 da noite. Eu lembro dessa época do AM, ondas curtas, né? Eram realmente... Tinha ondas médias e tinha as curtas, e a gente pegava nas curtas. Hoje é tudo FM, né? Não, eu ainda escuto... Quando eu tô Palmeiras e São Paulo, o último jogo, eu levei minha esposa, fui ao hospital com ela numa emergência, e na volta, eu dentro do carro, já tinha começado o jogo e eu fui lá pra AM. Só que aí você já pega uma Rádio Bandeirantes, já pega uma CBN, aí no carro. Já é mais nítida, né? A voz já sai mais pura, né? Isso. Então, essa minha história com o Palmeiras não foi porque o time estava numa fase boa, não foi porque meu pai ficou ali, você tem que ser. Talvez se ele fizesse isso, do jeito que eu sou, meu temperamento, eu iria pro rival. Porque eu não gosto de ninguém você tem que ser, né? Não, peraí. E eu já, com meu filho, eu fiz o que eu não queria que fizesse comigo. Né? Eu já... Engraçado que eu também, lá em casa os meninos torcem pro nosso time, mas eu nunca forcei, né? Mas eles sempre foram pelo meu exemplo, né? E aí vem essa do rádio, e tem uma história curiosa que esse tio Márcio, ele tem um filho, e apesar de ser o mais palmeirense, o meu primo, um dos que mais gosta de futebol contemporâneo comigo, de idade e tudo, é corintiano. Né? E a gente... Lá em São Paulo, qual é só um parênteses para a sua história. Lá, qual é a rivalidade maior? É São Paulo e Corinthians? Ou é São Paulo e Palmeiras ou Palmeiras e Corinthians? Vamos lá. Sem dúvida nenhuma é Palmeiras e Corinthians. Esportivamente falando. Né? No esporte, no jogo. Porém, com São Paulo existe uma coisa rancorosa muito grande, porque eles foram os principais responsáveis da mudança do nome em 1942. Essa história começa com eles. Com eles. Então, eles já quiseram tomar o Palestra Itália, que foi comprado pelo Palmeiras lá atrás, se eu não me engano, ali em 1919, 1920. Então, a cavalo, com dinheiro, levaram para os italianos ali. Então, e eles teve uma época, aproveitando dessa época da guerra, em que o italiano estava sendo perseguido e tudo, e eles tentaram uma invasão, né? E a italianada ali, os sócios, os fundadores, fizeram barricadas ali, se não é nosso, não vai, vamos incendiar. Foi uma disputa bem ferrenha. E perante isso aí, o primeiro jogo em 1942 que vem o Palmeiras é uma final contra o São Paulo. E a gente ganha deles, está ganhando deles, tem um pênalti a favor nosso e eles fogem do jogo, dizendo não vou jogar mais. É o chamado jogo da fuga deles, né? Eles fugiram de campo. Por causa do pênalti? Porque a gente ia dar uma goleada neles, ia ser marcante histórico. Então, eles fogem. Então, esses episódios aí trouxeram uma rivalidade com o São Paulo muito, muito forte em termos de bastidores, daquela coisa. Tanto é que costuma dizer que os corintianos a gente tem a rivalidade. São nossos rivais. E os São Paulinos são inimigos. Por conta dessa coisa. O Corinthians nunca tentou pegar nada da gente, nunca tentou prejudicar, que eu digo, em patrimônio ou fazendo alguma coisa. E nem teve influência no nome do time, né? Porque você influenciar por exemplo, era Palestra Itália. Você não pode usar o Itália, não pode usar o Palestra. Né? Eu acho que é descabido, né?
pra gente colocar aqui nos dias de hoje, a mesma coisa. Eu não sei qual time você torce, não sei se você também quer colocar em Não, eu torço pro Fluminense do Rio de Janeiro. Então. É a mesma coisa arroz. hoje. E tá bem pra caramba, hein? Ele tá bem arrumadinho. Vamos ver. Eu tenho um primo também, que é fluminense, a gente se dá muito bem também. Quando o Fluminense tá jogando Eu lá, falei pro o Alexandre sabe que eu sou fluminense, né? O Alexandre, o Gruzinski, né? Sim. E aí eu vou levar vou te indicar o presidente da Mancha. Rapaz, eu adoro falar porque eu gosto de conhecer a história. Isso. Porque todo time no Brasil, a maioria deles tem uma história bonita, né? Sim. A do Palmeiras, então, né? Poxa. Tem. A do Palmeiras, a do Vasco. O Fluminense, eu não sei se você sabe o porquê do pó de arroz, deve saber. É por causa que eles pintavam a cara, né? Por conta, não podia ir. Aí eles queriam colocar os negros, né? Isso, tinha um jogador, exatamente. A gente tinha um jogador que ele era negro, né? Não sei se você sabe disso. E esse jogador, a gente queria colocar ele no time principal para jogar o futebol. Estou abrindo um parênteses aqui para isso aí mesmo, é. E aí, para que a gente pudesse escalar ele naquela época, não podia. Os times não aceitavam negros. E aí acabou que nosso time usou o pó de arroz para disfarçar para ele poder jogar. Exatamente. E aí começou a história do pó de arroz. Isso aí é muito legal. Então legal. Confunde, é uma história de preconceito, uma coisa chata na época, que o futebol era elite na época. Era elite, né? E o Fluminense muito, tanto é que o mascote do Fluminense é um cartola. É ali no bairro das Laranjeiras, né? Do lado do Palácio do Governo. Eu já tive, inclusive, lá. Legal. Tirei foto lá da taça de 84, a máquina tricolor. Né? Então, eu gosto também da história do Vasco, tem a camisa do Vasco. O Vasco tem uma história bonita também, tem uma história bonita. O próprio Flamengo. Por que o Flamengo e o time do povo, o time popular no Rio de Janeiro, até antes de existir essa mídia toda em cima. O Flamengo era um time muito midiático, né? O Flamengo era um time que ele não era regatas, né? O único que não é regatas é o Fluminense. Então é um time que ele não Botafogo é o bairro, o Flamengo era regatas e o Flamengo também é o bairro ali, o bairro do Flamengo. Né? E o Vasco veio depois, né? Português, né? Português. E o Flamengo, o Vasco tinha lá onde treinar, o seu estádio, o Fluminense as Laranjeiras, que até na década de 90 mandava jogo do Fluminense lá. E o Flamengo, ele treinava na praia. O time fazia o treinamento dele na praia e o povo se juntava ali para ver. Então ficou aquela coisa do time da praia ali, até ter, e por isso que arrebanhou muita gente. Né? O Fluminense já é um time elitizado, o Vasco veio com quebrando vários preconceitos, inclusive. O Vasco foi um time que realmente ele lutou muito contra o preconceito no Brasil, né? O racismo, entre outras coisas, né? Foi um estádio construído ali com o braço da torcida do povo vascaíno. O Fluminense ainda tem uma história ainda que o palácio lá do governo o terreno é doado pelo Fluminense. Até hoje tem essa dívida. Isso, Por aí, eu não sei São direito. Paulo, não, mas... O São Paulo também, o Morumbi, né? Para você ver, não é fácil um clube, hoje já é difícil, imagina naquela época, ter um estádio, ter um lugar. E o Fluminense, o São Paulo, o Morumbi, um estádio gigantesco naquela época que todos os clássicos eram mandados lá, todos os jogos grandes de Libertadores de todos os clubes. Então o Corinthians não tinha Fazendinha ali, que era bem modesto. O Palmeiras sempre teve ali o Palestra Itália, o Parque Antártica, o Pacaembu, que é o do estado, o Corinthians mandava, e o São Paulo, mas aquilo ali foi o Cláudio Natel, na época governador, que o time então foi uma doação. Então a doação não vem só de agora, não vem. E aí eles tentaram pegar o Canindé, que é da Portuguesa. Então, voltando à rivalidade, por isso que o nosso com São Paulo é uma coisa à parte. Agora, sem dúvida nenhuma, é com o Corinthians. Né? E como é que nasceu aqui em Brasília a ideia de ter a torcida Mancha Verde em Brasília? Como é que foi? Teve o apoio da Central de São Paulo? Como que foi o início, a história? Isso, na época... era meu sonho, né, ver um jogo do Palmeiras em São Paulo, e eu ficava perturbando meu pai. O Palmeiras ainda não tinha sido campeão, de 77 para quando eu nasci, e em 92 eu consegui convencê-lo, né?
Vamos, né, rapaz, vai fazer o que lá? E 92? Em 1992. Aí eu fui eu, meu primo corintiano, porque a gente foi no Palmeiras e Corinthians, então fui eu, ele, meu pai, meu tio, esse palmeirense, que é o Márcio, e o Marcinho, o Márcio, o filho dele, que põe a camisa do Palmeiras, mas ele não é, ele é tranquilão. Torcedor que aparece só em estatística. Em estatística, se aparecer lá perguntando. Então a gente vai até São Paulo. E eu já tinha uma admiração pela Mancha, pela característica dela de cobrança, né? De irreverente, o Manchinha, que é do Walt Disney, né? O Mancha Negra, aquele bandido legal, atrapalhado, irreverente. Então eu já tinha essa vontade de fazer parte dessa turma aí. Quando eu era mais novo, né, só abrindo outro parênteses, eu lembro, eu vi a Mancha Verde e eu era leitor de Walt Disney, né? Eu lia os quadrinhos de Walt Disney. E eu pensava, né? Qual a ligação que tem entre o Mancha Verde? Por que Mancha Verde? Porque tinha um Mancha Negra, né? Na criança, né? Não tinha essa noção de... Mas realmente foi isso aí, a irreverência, aquele jeito ali. Era um bandido, mas ele era amigo da rapaziada ali e tudo. Então foi mais ou menos essa ideia, né? E aí, em 92, a gente vai para São Paulo e eu já com uma fixação de ir lá na Mancha, na torcida. Então eu pegava o álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro, de 89 e tudo, e ele lá dava o clube, né, o endereço do clube e das principais torcidas organizadas. E na época a maior era a Tupi, era a torcida uniformizada do Palmeiras. A Mancha vinha ali em segundo e vinha as outras. E aí eu peguei o endereço, e por sinal ficava atrás do Palestra Itália, na rua Padre Antônio Tomás, número 200, que era atrás da arquibancada do Palestra Itália ali. E a gente andando lá com os primos que moram em São Paulo, primo do meu pai, e eu passando, era o dia de clássico, de manhã, aí tava lá o Paulo Serdã, novo pra caramba, tudo, e dando uma entrevista. E eu já tinha visto ele na TV e tudo, e aí eu paro aqui, o Paulinho. Aí meu pai, rapaz, que diabo Paulinho? Você conhece alguém aqui, cara? Você não veio aqui, você não mora aqui, você não... Aí parou o carro, aí fui lá, bati um papo com ele, bem rápido assim, tiramos uma foto. Essa foto sumiu, porque meu primo corintiano, não sei o que foi se meter lá e saiu na foto, então ele deve ter rasgado, sumido com essa foto aí. E aí ele até convidou, vai sair os ônibus e tal, e eu doido, né? Eu doido para aceitar o convite, vamos aqui com... E aí meu pai jamais, não, rapaz, a gente já tem que estar ali. E nessa oportunidade foi tão corrido que eu não tive como ir lá dentro da sede comprar uma camisa, fazer a carteirinha. Assim que eu chego em Brasília, aí eu tomo essa atitude aí, ligo para lá, né? Ligo para lá e me passam ligo no fixo, não existia celular. As contas de telefone meu pai faltava me matar no final do mês, que era interurbano, caro pra caramba na época. E, rapaz, olha aqui, que telefone é esse aqui? Aí ligo para lá e quem se corresponde comigo por carta é o Tarso, que hoje é o vice-presidente do Palmeiras. Ele hoje está na política do clube há alguns anos e hoje ele é vice-presidente da Leila, né, no Palmeiras. E ele era, na época, Relações Públicas da torcida. Aí ele me manda como ficar sócio, eu preencho tudo, faço, compro uma camisa. E aí virou uma camisa que eu só tirava para dormir e para ir para a escola, né? Estudante na época. E nisso a gente aí começa a conhecer um palmeirense aqui, outro ali. E sai uma matéria no Correio Brasiliense, que eu tenho um recorte até hoje, dizendo da ascensão das torcidas de São Paulo, do estado de São Paulo, em Brasília. Aqui em Brasília, né? O crescimento das torcidas. Isso, aí num domingo, naquele caderno de domingo, uma folha inteira. Aí tá lá um rapaz com a camisa do São Paulo, da torcida organizada do São Paulo, do Corinthians, e falando deles, né? E aí eu vi aquilo ali e não aceitei. Não, meu pai era assinante do Correio, então chegava todo dia. E um belo domingo... Cadê a torcida do Palmeiras aqui em Brasília, Aí eu fiquei revoltado, eu falei, não, eu ligo pro Correio Brasiliense no dia
Ele, ó, no domingo, ó, o caderno de esportes, ele vai, o Paulo Rossi, na época, ele vai estar aqui amanhã, você pode falar com ele. Não, eu tenho, porque eu quero uma reparação, isso está errado, tá? 16 anos. Moleque de 16 anos hoje não atravessa nenhuma rua ali. Não. Aí eu tomei essa iniciativa e no outro dia eu liguei. Falei, ó, aqui é da torcida Mancha Verde de Brasília. Não tinha. Não tinha, não? Não tinha, era eu. Falei, ó, daqui é da torcida Mancha Verde de Brasília. E eu liguei bravo, eu não liguei pra... Eu já liguei por que não foi citado dos outros times de São Paulo e por que não tá do Palmeiras. Mas a do Palmeiras existe. Existe, você está falando com o responsável. Onde que é a sede? QNL 7, Bloco B, apartamento 309, CEP 72.000 para telefone 563-3812. Ele anotou, tomou nota disso aí. Era a casa dos meus pais, um apartamento ali na QNL. Legal. Rapaz, isso foi na segunda-feira. Quando é na terça-feira, aí ele me perguntou algumas coisas e falou, amanhã vai estar naquelas notinhas. Aí na manhã seguinte estava na notinha. Desculpe a torcida palmeirense em Brasília, a gente não. E está aqui a sede da torcida. Meu pai é representante comercial, a profissão que eu sigo. O escritório dele era uma mesinha de canto, assim, ó, tá vendo onde está aquela planta ali? Então a mesinha de canto feita sob medida, um fax. Naquela época era fax. Aqui a gente tem um fax em algum lugar. Era um fax. Embaixo tinha um banquinho, que ela era vazada a mesa, com uma máquina de escrever, que já não tinha aquelas computador. De datilografia. Eu tenho um curso, ele me fez. Na época, né, o curso era datilografia. E aí, no banquinho embaixo, essa máquina, por eventualidade, alguma coisa, ele precisasse digitar algum texto. Tá? E o telefone. Então ali, ele antes de sair para a rua, né? Ele fazia os contatos, passava os pedidos, talão de pedido, passava pelo fax. E ele acorda para trabalhar. Nesse dia eu inventei uma conversa lá, que eu estudava de manhã, e não fui para a aula, porque eu sabia que o telefone ia tocar. Mas eu não esperava tanto. Eu não esperava tanto. E aí começou já 6 e pouco da manhã, 7 horas. É da Mancha Verde? Aí meu pai, peraí, não sei o que, e foi lá. Bruno, o que está acontecendo aqui, meu amigo? Aí ele falava, teve que encarar o pai, uns né? 3 ou 4, ó, liga daqui tantos minutos que ainda não... Eu tomar mais ou menos isso aí. Ele muito educado. Se fosse outro pai, vai caçar o que faz aqui, pode, Mancha Verde, porra nenhuma tal. E ele muito educado, muito amigo. Meu pai é sensacional. Então ele falou, só um minuto, liga daqui tanto. Foi lá, 6 e pouco da manhã. Rapaz, o que tá acontecendo aqui? Tem que tá pegando fogo ali. Pai, é isso aqui. Aí eu já tava com o jornal, que o jornal passa cedinho, eu já tava com o jornal, pai. É isso aqui, ó. Ah, aqui é a sede da Mancha agora. Rapaz, você tá ficando maluco. Que legal. Aí ele ficou assim, mas não pai, deixa aí. Aí a gente, agora não tem o que fazer. Eu na noite até madrugada, eu peguei um caderno e fiquei colocando nome, 2 pontos, telefone, endereço. Uma ficha. Uma ficha, só que manuscrita. Então eu fiz aquilo ali, esse caderno de 10 matérias, 12 matérias, eu não fiz ele todo, mas eu fiz muito, já para deixar tudo bonitinho. Quando as pessoas ligassem, o que eu ia fazer? Ia preencher o nome completo, endereço, CEP, para eu poder mandar a correspondência para a casa da pessoa, com a ficha de filiação. E a ficha, o que eu fiz? Eu peguei uma ficha minha, quando veio a carta que o Tarso me mandou, eu peguei uma ficha minha, tirei uma cópia, preenchida, para falar que como se fosse uma prova de que eu tinha mandado para lá, se precisasse de uma contraprova. Eu pego essa ficha, passo aquele corretor de máquina de escrever. Roex. O Liquid Paper. E passo nos meus dados. E no outro dia eu vou lá e tiro o Xerox, isso já na semana. E a Xerox sai limpa. Porque o corretor, então, ela sai branquinha. Eu tirei um monte de Xerox disso aí, peguei a máquina, e o pessoal ligando. E eu já atendia, Mancha Verde, bom dia. O escritório de representação já virou a sede da torcida. Mancha Verde, bom dia. E aquele telefone, e eu só fazia isso aqui, ó.
tocava de novo. Eu só no fax ali, e foi o dia inteiro. Para eu comer foi uma pausinha que comendo, atendendo o telefone, preenchendo ficha, aquilo foi um... No segundo dia continuou, só que aí o expediente já começava à tarde, porque eu tinha que ir para aula, para a escola. Então já a secretária lá de casa, da minha mãe, é só à tarde que abre. Aqui tá em manutenção, tá em limpeza, tá o negócio. E aí foi. Já no final da semana, aí já era um telefonema aqui, outro ali, porque já deu aquele... O pum já tinha... Quando foi no sábado, eu peguei a maquininha de escrever, fui pro meu quarto e comecei, porque eu sempre fui enjoado com uma coisa bem organizada, não queria mandar manuscrito. Aí eu fui no setor gráfico ali de Taguatinga, fiz um carimbo. Hoje carimbo você faz em qualquer esquina, né? Mas na época foi ali no setor gráfico, um carimbo. Comprei uma almofadinha verde, é o carimbo Grêmio Recreativo, Esportivo, Cultural, Torcida, Mancha Verde, o endereço, telefone e entre parênteses Bruno, que era o contato, né? Então eu carimbava atrás e datilografava o nome da pessoa, o endereço, botava uma ficha dessa de filiação. E aí sim é manuscrito, preencha 2 fotos 3x4 e retorne que a gente... E o valor, eu não lembro na época quanto que era, e o valor. Então as pessoas de 100, vamos colocar aí, de 100 cartas que eu disparei, com o envelope do meu pai, que ele comprava para mandar para eu peguei o envelope dele, o dinheiro para ir no correio era dele. Então, o pai trocínio. Ele foi um cara, apoiou, né? E aí eu mandava 100 cartas. Das 100, voltava umas, vamos colocar aí, 10, 7 cartas. É mesmo? Voltava só isso. E como é que você fazia para receber o dinheiro? Ele colocava a nota dentro do envelope? Isso. Ou porque não tinha conta corrente? Dentro do envelope. Não tinha negócio de conta de nada, dentro do envelope. Não tinha Pix? Não tinha o Pix. Tô falando que hoje é tudo mais fácil. E por incrível que pareça, tá cada dia mais difícil juntar essa galera. Com as facilidades, né, de TV a cabo e aí eu mandava para Aí eu comecei a mandar para São Paulo. Eu juntava as fichas que eu recebia toda semana. No início da outra semana, eu mandava essas fichas para São Paulo. E começou a chegar. E eu pedia, por favor, não mande para o endereço que está aí do associado. Mande para o endereço daqui. Eles não sabiam que tinha aberto uma subsede aqui. Eles não sabiam. E o rapaz que ficava por conta lá de fazer as carteirinhas, assim, ele fez. Ele mandava para mim. Por que para mim? Porque eu queria pegar essas carteirinhas... Queria ser o centro aqui em Brasília. E entregar, porque na entrega eu ia explicar o que era a Mancha Verde. Explicar a ideologia da torcida, tanto nacional e como era aqui em Brasília. Então a gente... Aí nesse meio tempo, teve um rapaz que ele era filiado lá na CUT, alguma coisa do tipo, e ele emprestou, né, o auditório lá no CONIC da CUT. Então, o cara do Correio Brasiliense já ficou meu amigo, já ficou porque eu fui tratando com ele, e a idade pouca. E ele foi e deu uma notinha, outra notinha no jornal, vai ser entregue as carteirinhas da Mancha Verde, tal dia, assim, no auditório tal. E assim a galera chegou lá e eu fui lá pra frente, assim, falando, um cara que já tinha 40 anos, 50, 30, 20. 16 anos você tinha? 16 anos. Nossa. E aí eu chego ali, falo, entrego as carteirinhas e fidelizo essa galera aí de estar sempre a gente em contato, tudo por telefone fixo, não tinha celular. Não tinha celular, não tinha nada. E aí foi começando, ali foi. Lá em São Paulo, quando começaram a ver a chegada desse tanto de ficha, aí eles vieram atrás da gente, né? Perguntando, mas que... Não. Aí eu fui explicar e eles acharam do caramba. Porque não teve uma coisa assim, olha, a gente pode... Hoje, para você abrir uma filial da torcida, ser uma subsede, é muito difícil. Porque existe muita gente que usa para o sustento ou para um extra, um ganho. Uhum. Aqui a gente não tem, nunca teve. Aí vem as primeiras camisas, meu pai dá um cheque para eu pedir 20 ou 30 camisas dessa daqui, na época outro material, tudo, mas é esse o molde. O molde é esse aí, esse aqui. Então vem de São Paulo essas camisas, o cheque eu ponho numa cartinha, mando, eles recebem,
tudo uma questão de confiança. Né? Porque não tinha aquele negócio de fazer transferência, fazer não sei o que, era tudo... Comprovante. Manda, não sei o que. Até poderia ter, mas também mandou dinheiro para lá, era tudo na confiança. A gente mandava um cheque, e o cheque também, porque ele ia ter alguns dias. Pedia lá 10 dias. Era o tempo da galera de chegar aqui, a gente ligava, chegaram as camisas. E a galera pegar as camisas, pagar, e eu dava o dinheiro pro meu pai. Pelo preço que eu pegava lá, eu passava pra rapaziada aqui. E nisso eu também sofri muito, até do meu pai, da minha mãe. Pô, você tem que botar um lucro aí, você tem que ganhar um dinheirinho. Não, eu não vou ganhar dinheiro. Não eram negócios para você ganhar, nunca foi. Eu nunca quis isso, porque a partir do momento que você envolve dinheiro e paixão, essa coisa que de voluntarismo também, porque as pessoas faziam coisas como fazem hoje muito mais, é tudo voluntário. A pessoa que abre a sede, ela não ganha nada. A pessoa que está lá responsável por fazer alguma coisa, carregar uma bandeira, um instrumento, dor de cabeça que a gente tem é infinita, ninguém ganha nada. Entendeu? Então eu desde sempre chega essas camisas aqui, né, pra gente, embalado numa caixa. Hoje a gente tem um sistema informatizado, joga no estoque, e se eu quiser uma camisa dessa, eu compro. E eu compro pelo preço. Hoje a gente tem um desconto para manter a subsede, para manter os gastos e tudo, e eu compro pelo valor que você compraria ela, o que veio lá hoje, chegou hoje aqui, e a camisa 120, eu pago 120. No boné eu pago R$70. Parece ser inacreditável. Mas você não pega para você uma, não, para o seu filho? Não pego, eu pago. E faço questão de pagar na frente da galera para ser o exemplo. Entendeu? Então, a questão que destrói muito torcida é esse tipo de vaidade, são as vaidades, né? De um querer ser mais do que o outro, e pra gente ali a gente sempre prega a igualdade. E a questão financeira, né? Então, a pessoa querer ter lucro em cima de uma coisa que deve ser voluntária. Ou ter um emprego dela, mas ganhar uma parte aqui também e a gente aqui não tem isso. A gente faz, um hobby. Eu costumo pregar, é um hobby. Eu me sinto bem se tiver que acordar às 5, 3 da manhã e passar a noite em claro, como já foi feito várias vezes. A gente faz, né? Porque a gente gosta, é uma coisa que... mas o que você ganha com isso, né? Muita gente pergunta. Eu sou tirado como besta, otário. Pô, você é um otário. Eu tô aqui agora tomando cerveja com um amigo na praia, você tá aí se arrebentando com mancha verde. O que isso te dá? Me dá amizades impagáveis, experiências. E, além do que você é torcedor do time, né? Então, e por isso que tá aí, tá dando certo. A gente tem uma sede maravilhosa hoje. Eu mandei inclusive alguns vídeos, né, para Fátima, teve a oportunidade de ver. Então a gente tem uma sede maravilhosa. Como é que foi essa, depois que você, por exemplo, você teve esse início, né, lá com seu pai e tal, e você, beleza, fundou organizou a Mancha Verde em Brasília. E depois, como é que ela foi crescendo? Ela qual é o nível da Mancha Verde hoje, até o dia de hoje? Isso, então ali era meia dúzia, uma centena, e a coisa foi indo, um fala para o outro. A gente sempre assistindo jogos em bares, né? Então fulano tem um bar ali, todo jogo ele vai passar, a gente se reunia. Daqui a pouco dava algum probleminha, a gente ia para outro. Não vamos mentir que nem tudo são flores e glórias. Tinha probleminhas, um outro torcedor começava a encher o saco. Jogo que nem era, vamos supor, tá passando um Palmeiras e Santos. O cara torce para outro time, e aí porque o Santos fez o gol, não é o time do santista. Ele comemora, e o cara quer tirar uma onda, aí um outro já não aceita, e começa aí, o cara, vocês não servem mais para ficar aqui. Aí lá vai a gente procurar outro canto. E aí a coisa foi espalhando, né? O Palmeiras volta, teve uma década de 90 excelente, depois vem de novo uma foi a época da Parmalat, né? E aí vem essa outra... Então a torcida foi de boca em boca, começa as redes sociais e telefone celular, e a coisa vai tomando uma dimensão maior. Hoje, a gente deve estar aí em torno de 5, 6 mil pessoas desde o início, que frequentam, não
De uma vez já houve ali no CAV, no pontão do CAV, a gente tem foto aí que tinha 5.000, 4.000 pessoas vendo o jogo, né? Aí onde a gente está agora, aqui na Vicente Pires, a gente já acomodou dentro e fora no estacionamento que a gente conseguiu emprestado, botamos um telão de LED na final ali do Mundial, a gente conseguiu colocar em torno de 4.000 pessoas. Então, entre esses que vão, que frequentam sempre e que passam por ali, a gente está em torno disso aí, que conhecem a Mancha, que conhecem o nosso trabalho. 6 mil torcedores. Por aí. Não frequentes, né? Não são aqueles que... Tem uns que eu estava até conversando com a Fátima, que a gente tem que fazer um recadastramento. A gente já está fazendo. Às vezes a ficha antiga, né? A Mancha soltou um aplicativo em que está pedindo para que todos façam. Então lá vai saber de onde que a pessoa é. Então é claro que nessa peneira vai diminuir bastante, porque nem todo mundo... eu estou indo lá, eu tenho a camisa, eu colaboro, não tem a necessidade de ter carteirinha, né? Mas a gente está com esse intuito aí de recadastrar para a gente organizar cada vez melhor, saber quem é quem. Fica em Vicente Pires, você falou? Vicente Pires, ali na Rua 3. Rua 3? Aquela rua que liga IPTG. A estrutural. Isso, a estrutural, uma rua bem movimentada. Quando a gente pegou lá também, estava sem asfalto. Aquele ali. Estava horrível, o imóvel... Se você vê o que a gente transformou, o que a gente fez, e aí vem o governo, pavimenta. Hoje, nossa, a gente está no céu ali. Né? E aí a gente tem um trabalho também que divulga e que faz as pessoas terem essa... Hoje qual é o chamariz, né? Que chama... o time muito bem, né? Além disso, a nossa organização... Disputando todos os campeonatos, todos os campeonatos, né? O Palmeiras, desde 2015, ele sempre está... Não vai ganhar todos, isso não tem como... não tem como, mas pelo menos... pelo menos está chega. Então é importante a gente estar sempre ali chegando. E eu acho que o maior chamariz hoje para o cara ser parte integrante da Mancha é o trabalho que é feito dentro da organização, do respeito entre as pessoas que a gente tem lá. Então lá, se você chegar lá e tiver calor e você tirar a camisa, vai chegar alguém lá em você, por favor, coloca sua camisa. Por quê? Porque a gente quer que você leve sua esposa, seu filho, sua filha. Então a gente quer manter um ambiente. Mas isso aqui é uma torcida organizada. Por isso, é organizado. Se você estivesse num lugar que não tivesse organização, você poderia ficar sem camisa, você poderia fumar dentro do ambiente, lá não pode, você tem que ir lá fora. Você poderia usar drogas, você poderia ficar bêbado, inconveniente. Então, aqui tem regras e duras. Não importa o que a pessoa é na rua. Eu não importo. A gente não importa o que ela é, o que ela é a profissão dela. Fora. A gente não quer nem saber o que você faz profissionalmente, sua conduta, se você tem algum crime, alguma coisa. Você está lá pelo Palmeiras, botou a camisa do Palmeiras ou simpatizou e está ali com a Mancha, legal. Agora, pisou na bola ali dentro, das nossas regras, que são duríssimas, você está fora. Sem... porque eu sou amigo... Eu já tive discussão com minha mãe, porque não era para entrar sem ter o ingresso lá na final da Libertadores, né? E não, é um amigo meu, ele comprou antecipado, esgotou. Não vai entrar, mãe. Então eu vou ver o jogo lá em casa. Ele pode ir. Não vai entrar. Não tem ingresso, né? Não tem. A gente já barrou não sei quantos agora, porque amigo vai entrar, não vai, infelizmente. Então, aí eu cheguei nela. Então a senhora vai preferir ver com um amigo lá do que ver com seu filho, que a senhora vê a luta diária disso aqui. A senhora faz parte, que ela é parte integrante ferrenha. E para ir, então eu vou. Não, você tem razão. Fulano, não vai dar. Então, com minha mãe, então a gente não faz torcida para amigo. É para quem tem. E essa conduta séria, a prestação de conta, a gente tem um grupo, a gente tem diretoria financeiro, projetos sociais, tudo. Fala um pouco sobre os projetos sociais. É importante, né? Muito, muito. Eu acho que muita gente fala assim, o projeto social é bom que limpa a barra da torcida. Eu sou da seguinte... a gente tem que fazer sempre, ou pela Mancha, ou sozinho, ou por uma igreja, o que for, uma empresa, alguma coisa
De ganhar dinheiro, né? De ganhar dinheiro. E no caso da torcida, além do motivo principal que é juntar os torcedores, né? E aí a gente tem uma ferramenta muito grande de mobilização, e por que não a gente fazer o bem para o outro ali, né? A gente muitas vezes divulga isso aí, tem que ser divulgado no nosso caso, para atrair as pessoas que têm uma índole boa, porque acha que ali é um posto de marginal. Então muita gente, nossa, eu vou lá, e na hora que chega através da ação social, vê que é uma galera bacana pra caramba, que tem seus defeitos, mas muito mais qualidades, e que está fazendo uma coisa legal para a sociedade, sem ter a prerrogativa se é um flamenguista, um corintiano, um cruzeirense. A gente vai, na última entrega de sopa agora, de agasalho, tá lá na fila, cara, com camisa do Flamengo, com camisa do Corinthians, e ali está sendo gravado, entregue, dando um abraço, vai com Deus e tal, boa sorte. Então, isso aí, a rivalidade do futebol e tudo, existe a violência lá, né, em São Paulo, as rivalidades, isso não vai acabar tão cedo, pode diminuir. É como as guerras religiosas, enfim. Então, eu vou estar aqui falando mentira. Ah, não, porque a gente não é violento, né? A gente não tem uma briga ali, uma desavença ali, numa ida para um estádio. Tem, vai ter. Não é o que eu prego, o que eu quero ir, quero voltar, quero levar meu filho, minha mulher, quero que todos... Mas o mundo é assim, o ser humano é nato. O cara, se não for pela... Geralmente o pessoal tem essa visão de torcidas organizadas, né? Eles acham que elas são violentas, né? É a minoria. Mas nem precisa ser violenta, né? Não precisa, não é uma necessidade. A torcida tem que ser violenta. Não tem, né? Não tem. Olha, muitas torcidas, ela tem até, os dirigentes das torcidas, elas até querem paz. Já foi sentado várias vezes à mesa. Ó, corintiano, São Paulino, vou colocar ali no São Paulo com o Santista. Gente, vamos parar, vamos diminuir, parar com isso, para que isso? Só que quando existe a quebra de confiança, uma daquelas quebram o trato, e sempre tem. Então você vai, aí eu boto essa camisa aqui, e não vai ter briga, aí eu vou. Chega ali o cara que não estava nessa reunião, ou que o líder dele não tem um pulso forte, o cara chega ali e quebra a minha cara, quebra a cara de um amigo e tal, aí quebrou. Então, eu já vou para um jogo, eu tenho que ir esperto, né? É o que eu costumo colocar como exemplo. Toda nação, ela tem o seu exército. Mesmo que não use seu exército, mas ela tem que ter as forças armadas. Por quê? Porque se em algum momento ela diz, não, eu não tenho forças armadas, não tenho exército, o outro vai chegar e vai invadir. E vai dar tapa na cara de você dentro de sua casa. Então a gente tem que ter o nosso pessoal, sim, que na hora que precisar de algum revide... É uma espécie de segurança? É uma espécie... não vou colocar... É uma espécie... Até, a história da Mancha em São Paulo, ela nasce da seguinte forma. A torcida do Palmeiras ia para o grande clássico em São Paulo, que lotava o Morumbi e tudo, dividia, era Santos, do Pelé, e o Corinthians. O Corinthians, por ser uma torcida de massa, né, desde sempre, e o Santos por ter ali o Pelé e tal, e na época era o cara, né? Era o cara. Então a torcida jovem do Santos, a torcida do Corinthians, e depois vem a do São Paulo, a do Palmeiras não tinha representatividade em termos de uma torcida forte que fizesse essa segurança dos outros. Então a Mancha surgiu, foi para reconquistar o respeito da torcida do Palmeiras. Porque o santista ia para o jogo com a camisa, o corintiano, o São Paulino, o palmeirense ia com a camisa dentro das calças, chegava no estádio que botava, porque nesse trajeto tomava porrada e aquilo ali. Então a torcida falou, não, a gente tem que mudar isso. Aí surge a Mancha. E a Mancha começa na estação do metrô tal, na linha do trem, no bairro tal, a Mancha começa literalmente a dar porrada nessa turma toda. E aí, a partir disso aí, a torcida do Palmeiras, no caso, o palmeirense que é com a família, começou a colocar a camisa aí, porque agora os corintianos santistas, eles não vêm aqui do nosso lado dar tapa na gente, porque tem a Mancha Verde, a Mancha já está
já está fazendo o cerco lá do outro lado. Então, foi importante até para a torcida do Palmeiras, do torcedor que a gente costuma dizer, que não é de organizada, de torcida organizada. Por isso a Mancha, na época, ali no início da década de 80, 90, ficou famosíssima com a violência, porque ela nasceu... Por causa da violência. A violência contra a torcida do Palmeiras. E daí, quando ela toma a atitude de impor a moral, aí foi pancada para todo lado, porque aí não tinha como alisar. E depois vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo, vai tomando muito na cabeça de justiça, de muita coisa, e a coisa vai ficando mais branda, a rapaziada vai envelhecendo e vai dando consciência para a turma que está vindo também. Agora, de vez em quando vai acontecer. Vai ter. É verdade. Deixa eu te perguntar. O que a gente só termina. O que a gente não admite é a gente sair do nada e ir lá e fazer, não. Agora, se está indo para o jogo, eu digo em São Paulo, né? Aqui também, aqui a gente vai. Se está indo para o jogo, alguma coisa, e como a gente costuma dizer, trombou lá e os caras vêm e tal, você tem que se defender. Se você correr é pior, se você ficar parado. Então, aí tem os confrontos, infelizmente, existem, algumas vezes com vítima fatal, que isso aí, ruim, né? Isso aí o futebol perde todo ele. Eu fico extremamente chateado, triste, quando uma morte de um corintiano, de um São Paulino, mesmo que o confronto seja com a torcida do Palmeiras, poderia ser um dos nossos, mas isso aí todo mundo perde, é tristeza total. A gente não está aqui para isso, a gente está para ir fazer festa na arquibancada, né, para fazer um projeto social legal. Tá, e aí como são esses projetos sociais? Você tem algum projeto assim de escolinha, de futebol, alguma coisa nesse sentido? Não, por enquanto, os nossos projetos sociais, a gente tem as ações sociais já agendadas, né? Que são tem um protocolo que vem de São Paulo, isso agora, mas antes a gente já fazia, que é doação de sangue, o Dia das Crianças, a gente pega uma instituição, vai... É a doação do kit de dignidade, né? O que é o kit de dignidade? É uma cesta? É uma higiene pessoal. Então, muitas mulheres, o absorvente, uma pasta de dente, uma escova, um sabonete. Porque todo mundo faz a doação de alimento, roupa. Mas muitas pessoas, a maioria não tem esse tipo de produto, né? Porque é supérfluo. Que não é supérfluo. Não é, mas é supérfluo porque qual é a prioridade? É frio, é alimentação e frio. Né? Que é a coisa que você não sobrevive. Mas não é. Então as pessoas, quando fazem projetos, vão. Cesta básica, alimento, cesta básica, e isso passa batido. E não é barato. E eu ouvi falar que tem uma escola de bateria, é verdade? Tem, a Mancha tem uma escolinha, foi criada uma escolinha de bateria, também de percussão. Obrigado. E que para qualquer idade, qualquer gênero, todo mundo é convidado a participar. Tem meu filho está com 7 anos, se você vê, eu mandei para a Fátima os vídeos dele ali, ele lá e toca melhor do que... Mas ali já é um dom, o moleque já na creche já falava, esse tem ritmo. Porque o mais difícil é o ritmo, né? Pega o ritmo ali e tal. Aí vai embora. Então, e muita gente... até com uma idade mais avançada, que acha que não vou aprender a tocar instrumento, tem vontade, e começa aí a participar. Cara, e é muito legal, é uma forma de desestressar, de aprender uma outra... Porque a vida é isso, você tem que... como dizia lá o Titã, eu quero comida, arte. Então a gente tem que aprender alguma coisa na música, um instrumento, assim como as matérias acadêmicas. E a gente proporciona isso gratuitamente, não tem que pagar nada. É só chegar nas aulas, se apresentar. Até pessoas que não fazem, que não são palmeirenses e quiserem respeitar nosso ambiente, quiserem tocar, né? Então, projeto social, a gente tem esses aí padronizados já, e tem aqueles também que batem na nossa porta, né? Pessoas nossas lá de dentro e pessoas que estão aí fora e que sabem que a gente tem esse projeto. Todos os dias eu recebo uma mensagem, uma ligação de alguém precisando, se a gente pode ajudar. E quase 100% a gente consegue ajudar as pessoas. Quando é uma coisa mais fácil, menor,
eu dou um jeito aqui, ligo para um amigo, 2, e a gente resolve. E quando é uma coisa maior, a gente joga no grupo e a coisa vem, vem fervilhando. Tem o caso do Lucas. Conta o caso do Lucas pra gente. Pois é, o Lucas, uma criança, quando a gente conheceu ele, eu sou ruim de idade, mas ele devia ter ali seus 7, 8 anos, 8, 9 anos, e ele é uma criança que tinha 1/3 de um pulmão só, de um lado. Então ele tinha 1/3. Era o tempo todo no oxigênio. E com isso, decorrente a esse problema aí, ele tinha no coração, afeta tudo. Afetando tudo, né? E quando ele era bebê, o médico deu lá alguns anos, meses de vida, né? E aí a mãe dele, a dona Irani, uma pessoa que batalhou, se dedicou a vida dela para essa criança. E aí aparece no Correio Brasiliense uma matéria do Marcelo, maravilhosa, que mexe com sentimento e tudo, e põe lá Lucas e conta a história. Ele estava precisando de um aparelhinho eu não lembro bem o que era, mas não era oxigênio, não, era uma outra coisa, no valor aí de R$1.000 e poucos. E eu, em casa, eu ainda não era casado, né, solteiro, uma ressaca, era um sábado de manhã, tinha saído na sexta. Aí meu pai, cedinho lá, o Correio Brasiliense, de novo aí, bate lá e... Rapaz, acorda aí, tem um negócio aqui pra você ver. Peraí, de cabeça tonto. Bora, rapaz, vem cá. Aí eu levantei, fui pra mesa lá do café, tomei uma xicrona dessa aqui. E ele falou, ó, lê isso aí. E no que a matéria é gigantesca. Eu lê isso aqui. No meio da matéria, e o garotinho palmeirense, Aí pronto. Aí a gente entrou na vida dessa criança, dessa família. Como a gente trabalha com piso cerâmico, né, a primeira ideia foi o seguinte. Aliás, primeiro foi arrecadar para comprar esse aparelho. Resolvi aquele probleminha ali, tá, tchau, um abraço. Eu entro em contato com uns 3, 4 amigos, eles, não, vamos dividir a gente, vamos. Ligo para a mãe, o telefone que estava lá no jornal. Muito obrigado, mas a gente já conseguiu a doação e tudo. Tá. Mas tem como a gente ajudar em outra coisa? Como é que é aí? Tem, na matéria mostrou que a casa não tinha o revestimento cerâmico, nem no banheiro. E ele com problema respiratório, isso aí era fundamental, né? Então eu falei assim, a gente pode ir aí amanhã, conhecer a senhora, conhecer as instalações, ver o que a gente pode ajudar? Pode. Então a gente já ali fizemos cesta básica e tal, e a gente foi até a casa dele. Chegando lá, viu as condições, né, bem humilde, tudo, e conhecemos o Lucas. O que eu esperava chegar lá? A gente esperava uma criança numa cama, deitado, amuado, e, rapaz, era tudo para ele ser assim, mas é uma coisa divina mesmo, de uma criança com alto astral, com um sorriso no rosto, com os respiradores, tudo, mas sempre rindo, sempre brincando. Eu já cheguei lá e ele falou, você tem que comer mais salada, hein? Então, era uma coisa de uma espiritualidade tão grande que a gente se apaixonou por ele, de cara. De cara a gente se apaixonou. E quem conheceu o Lucas sempre teve essa impressão aí. E aí a gente foi lá e a gente andou pela casa, viu a necessidade de colocar uma cerâmica, de fazer uma pintura, cotizamos, conseguimos, foi lá entregar esse material, a imprensa cobriu lá tudo, e aí a gente começou a participar da vida dele e fazer os aniversários dele lá, compramos brinco de videogame, PlayStation, não sei o quê. Ele não podia viajar é só UTI móvel, ou então carro, de avião não podia. Através da Mancha a gente consegue em São Paulo, agora eu não lembro, que é um hospital do coração lá. Né? Acho que é o INCOR. Eu acho que é o INCOR. Né? E a gente consegue consultas para ele, porque o problema cardíaco, pulmonar, tudo tem a ver. E aí a gente consegue daqui a FAB, um avião da FAB com uma UTI móvel para levá-lo. Então, desde botar ele num carro e viajar com ele até São Paulo, ele conheceu praia, ele foi em jogo, ele sentou na mesa lá do Filipão, na época do Filipão. O Filipão deu
uma coletiva dizendo que o time na época ia jogar por ele, que ele era um exemplo. E isso a gente acompanhou o Lucas com remédios. Só que a gente ganhava muito mais. As lições que o Lucas passava pra gente de vida, de luta pela vida e de dar valor nas coisas mínimas, ele nos ensinava. A gente, é uma coisa. Então a gente ganhou muito mais. A gente foi uma lição de vida, um anjo que passou por aqui. E então a gente fez tudo, fizemos vaquinhas, fizemos para ele poder fazer um transplante no Canadá, que era o único lugar que teria condições, porque a caixa torácica dele não crescia. Não cresceu porque não tinha o pulmão. Então não poderia pegar um pulmão, um simples transplante, não caberia. Então era uma coisa muito delicada, a gente foi atrás. Fizemos jogos de basquete do Palmeiras beneficente no clube. O que a gente queria era que o time de futebol fizesse com um jogo, a gente arrecadaria o que ele precisava, mas muitas vezes o dinheiro fala mais alto, eles não abriram mão. O basquete fez o jogo, a gente conseguia, mas antes disso tudo ele não aguentou e ele faleceu, se eu não me engano, com 19 ou 20 anos. Nossa, mas assim, o médico disse que teria alguns meses de vida, né? Mas era o Lucas, né? Era o Lucas. Então, para aquele moleque ali não tinha... Ele, cada dia, ele... E a médica que acompanhava ele, quando ele ia num evento... A gente ia lá, ele morava ali no Arapuanga. Então a gente ia lá, pegava ele, botava no carro, trazia para Mancha, né? E a médica, quando ele viajava com ele de carro, porque ele no avião não podia, pela pressão... a pressão da cabine, né? Então ele poderia ir entubado. Pressurizado. Exatamente, essa palavra. Então a gente no carro ele já podia, com tubo, tá, botava aqui, ia para o Robson, o Robson Damascena, o Robson. Então levou ele sempre para São Paulo, acompanhava, ia de carro. Chegava lá, ele ia pro jogo do Palmeiras, entrava no campo vestiário. E ele foi na casa do Marcão, goleiro. Foi? Ganhou a luva e foi. Rapaz, esse moleque a gente conseguiu, de uma noticiazinha, uma coisinha do início, a gente abraçou ele, virou um filho, um irmão. Virou parte da instituição. Essa foi a história mais bonita de ações sociais que a gente fez. Foi essa daí que mexeu com todo mundo. O dia do velório dele foi uma comoção gigantesca. Foi no Brasil, né? Porque todo mundo conheceu o Lucas e não foi pelo problema que ele tinha, pela dificuldade que ele tinha e a ajuda, foi por ele ser o que ele era. De astral. O Lucas era sempre... Eu nunca vi ele... Uma vez eu vi ele puto de raiva, ele adolescente, que a mãe não tinha deixado ele numa festinha lá. Ele tava... Acho que tava galanteando, querendo namorar lá. E a mãe... Não, você não pode, meu filho. E aí ele me ligou. Bruno, o que você tá bravo, cara? Eu nunca te vi assim. É porque eu não posso ir na festa. Falei, rapaz, segura tua onda aí, tu vai ter. Mas essa história desse moleque aí... Legal. Como é que quando a torcida de Brasília quer ir para um jogo lá em São Paulo, fazer uma caravana, uma decisão, Libertadores, como é feito esse translado? Isso. Inclusive, a gente está indo agora dia 21, a gente sai daqui dia 20 contra o Flamengo, né? A última que a gente foi contra o Atlético Mineiro 0-0 pelo Brasileirão. Tentamos ir agora em BH, só que não conseguimos ingresso de forma alguma, mas já tinha um ônibus para ir. Então a gente costuma fretar um ônibus, né, 1 ou 2. Para Goiânia aqui a gente já foi em 7, 8 ônibus. E a Mancha, né, a sede, faz lá o intermédio para os ingressos, quando dá, né, para reservar. Agora está muito difícil com o programa de sócio-avante. Todo mundo tem que ficar sócio do clube, do programa para poder... E quando não dá, a gente dá sempre um jeito lá de conseguir. Então a gente vai de ônibus, né? Uma viagem que dura 15, 16 horas. E que passa assim, porque é todo mundo cantando, brincando. Passa rápido, né? Passa rápido. A volta vem todo mundo dormindo, cansado também. E é dessa forma, a gente freta ônibus. Várias vezes também tem as pessoas que vão de avião. Uns tempos atrás dava mais, a passagem estava mais em conta, né? E então a gente vai de ônibus. Sempre a gente faz caravana. Cotiza, como é que Cotiza, pega o ônibus
vê o preço dele, divide pelo número, nunca divide pelo número total, porque sempre um desiste, outro, mas aí divide ali para dar uma média, e aí a gente segue como, e tudo, voltando a frisar, sem fins lucrativos. O que sobra, quando sobra, o lucro de uma camisa, da bebida que é vendida na sede, é para pagar o aluguel, é para pagar a gente tem um funcionário que ele dá manutenção. Então é para a gente fazer uma pintura, comprar um adereço, a manutenção. Hoje mesmo aqui o rapaz, um freezer lá queimou, deu problema, você tem que fazer essa manutenção. Então a gente tem um pessoal lá do financeiro, eu só fico gastando. O pessoal, Bruno, para, rapaz, chega, não tem dinheiro. Eu paro. Quando, que eu ia dizer assim, quando tem jogos, né? Quando tem jogo do Palmeiras, aí que não vai lá, tem encontro num bar, como é feito? Na Mancha, na nossa sede. Tem uma sede lá. Nossa tem sede telão lá? Tem 3 telões, 6 televisores, acho que são 1, 2, 3, 4, 6 televisores grandes, daqui para mais, 3 telões. É uma estrutura, não é por nada não. Então mas a galera que quer assistir o jogo pode ir para lá. Aí chega lá, tem um barzinho, tem bar, tem a comida, né, o petisco muito bom. Tem a cerveja gelada, refrigerante, água, toda a estrutura. Fica em Vicente Pires. Em Vicente Pires. Para quem quer sentar, ficar acomodado, tem a parte da turma que fica com a bateria, como se estivesse no estádio cantando. Tem um mezanino lá, quem quer ficar mais tranquilo ainda. Tem fliperama para molecada gratuito, mesa do totó. Mas é uma infinidade de... Quem quiser, vamos... Sábado não tem jogo, vamos assar a carne lá na Mancha, vamos fazer um churrasquinho, confraternizar. Sempre a gente está fazendo isso. É como se fosse um clube, né? É um clube, um clube, né? Social, né? É um clube social. Faltou a gente ter dinheiro para piscina, um campo de futebol, só faltou isso aí. E muitas vezes vai aquele amigo de um torcedor palmeirense que não ele vai, respeita o ambiente, não vai com a camisa, não faz, e que só não se torna palmeirense porque já tá velho e fica com vergonha de mudar de time. Porque senão, se ele tiver bater a cabeça e perder o rumo, a memória, né, voltar aí, ele falou, acabou, é nosso. Quem deseja se associar, ele procura quem? Hoje, antes era na sede, era de uma forma física lá, tinha ficha, aquela coisa. Hoje em dia nós temos o aplicativo. Então você vai no celular, você procura lá em aplicativos, faz a busca, Mancha Verde, Mancha Alviverde, você baixa o aplicativo, coisa rápida, e faz o cadastro, e aí você vai ter todas as informações e por ali mesmo, você tira sua foto, você envia o pagamento Pix ou boleto, né? Se eu não me engano, tá R$10. É coisa pouca, só para... Coisa pouca, filiação. E tem a mensalidade, que ela é aqueles que querem, ela não é obrigatória. Porém, tem as vantagens, quem faz o pagamento da mensalidade, ele tem menor preço em caravana, algumas vantagens, quando a gente cobra alguma coisa, algum valor num jogo grande, né, para poder limitar o número de pessoas, ainda mais na pandemia, que não podia pôr muita gente, tem que ter acesso gratuito, quando tem um churrasco, alguma coisa assim, esses associados que colaboram, ele tem essas vantagens, né? Agora, aquele que não quer, ou não tem condição, ou não tem retaliação, ninguém sabe nem quem é quem, nada. É legal. Tá lá, como é que foi para a Mancha, para vocês, nesse período da pandemia? Foi difícil? Foi muito difícil, porque a gente via a possibilidade grande de lotar o espaço, de poder... E tinha essa limitação, que, claro, compreensível, né? Demais, a gente, hora nenhuma, lutou contra ou isso, mas foi muito difícil porque a gente conseguiu a locação da nossa sede na época da pandemia. A gente assinou um contrato na época da pandemia, sem poder habitar, sem poder vender material, sem poder ver jogo junto. Então você imagina um lugar que é grande, que tem um custo alto de manutenção, e você não poder ter renda nenhuma, né, para pagar. Aí, nessa dificuldade, nas dificuldades também surgiu uma galera que eu saí ligando
para aqueles que eu tinha mais intimidade, sabia que tinha uma condição melhor e tudo. Fulano, a gente tem aqui nossas despesas e a gente vai começar. Você tem. Eles já sabiam mais ou menos do projeto, tem a nossa sede assim, sabe? Tem como todo mês você dar uma mensalidade de R$100. É um grupo que a gente denominou Braços Fortes. Tem? Aí o cara tem. Aquele que fizesse assim, rapaz, teve um. No início eu liguei para 40, 50. Teve um que falou, bicho, mas ele pôs um porém, eu falei, rapaz, peraí rapidinho que eu já te ligo. Aguenta aí. Estão ligando aqui. E eu, por quê? Eu não queria dúvida, eu não queria dúvida. A gente não. E eu não fiquei com raiva dessa pessoa, nada. Cada um sabe. E era um valor, querendo ou não, na atual conjuntura aí, que não é R$100 você comprometer todo mês, né? Para muita gente, para trabalhador, não é fácil. E não foi surpresa para mim, mas gratificante. A gente conseguiu o número de pessoas que a gente queria ali para dar o pontapé inicial e para não ter que desistir do contrato. Seria compreensível do locatário, sim, do locador, de falar, não, eu falar, ó, pandemia, eu não tenho mais como. Ele ia entender. Só você manteve o projeto. Mantive, e foi nessas pessoas. E a gente começou ali com 40 e poucas pessoas, hoje a gente está 70, porque já teve algumas desistências, a pessoa perde emprego, dificuldade aqui, a pessoa explica, não, tranquilo, ninguém tem obrigação. Mas quando o palmeirense chega lá, vê aquela estrutura, vê que aquilo ali não dá para ser mantido com 2 dias abertos, que a gente sabe dia de jogo. Você for lá agora, a cerveja, fechado. A bebida e o churrasquinho vendido ali não sustenta. Não dá para nada. Lucro de cerveja. E a gente não põe preço centavos, abusivo. Né? Abusivo, igual você vai em bares aqui, que tem um preço. Não, porque ali é só para a gente mesmo, proporcionar. Né? A pessoa de menor renda palmeirense é o que tem mais renda. Então não dá para a gente elitizar o lugar e botar. E aí a pessoa chega e como é que mantém? A gente explica, eu quero participar disso aí, pode pôr meu nome aí e tal. E aí a cada dia a gente vem aumentando. Né? Qual é o seu plano para o futuro? Agora a gente vai nos próximos jogos, como é que é isso? A gente tem o nosso planos a curto prazo aí, é ir nos jogos, né? São as caravanas, é manter o nosso projeto social cada vez, né? Mas e a gente tem o sonho um dia de ter uma sede própria, né? A gente comprar aquela área, ou aquela, uma outra área, a gente passar uma coisa nossa, ter uma coisa nossa mesmo para. Esse é o grande sonho da gente aqui em Brasília, né? De ter uma sede própria. E os planos é esse. A gente vai no jogo agora contra o Flamengo. O Palmeiras passando de fase na Libertadores também, já ir numa semifinal nos jogos da Libertadores. O Brasileirão afunilando, pegar os jogos ali que tem um apelo maior e a gente ir em jogos fora do... Mesmo que não dê para fechar ônibus, jogos fora, mas arrumar uma turma aí e também juntar com os palmeirenses de outros lugares para representar fora de casa, que eu acho que é o mais legal aí. Legal. Qual foi o jogo mais importante na sua visão do Palmeiras que você presenciou? Olha, o jogo mais bacana que eu tava no estádio... Não precisa você estar no estádio, mas que você viveu, né? Pode ser pela televisão, mas esse foi o jogo, né? O Palmeiras já foi campeão de Libertadores, eu já vi 3 Libertadores, Campeonato Brasileiro, já vi uns 4 por aí. 4. Mas assim, o jogo que marcou Palmeiras e Corinthians 1993, que foi quando a gente saiu da fila. Desculpa, viu, Fátima, mas foi o Palmeiras e Corinthians. Quando a gente saiu da fila de 16 anos. Tudo aquilo que eu vivi no rádio, de acompanhar, de ir para a escola e só ter outros... Eu não conhecia torcedor do Palmeiras aqui, ainda mais criança. Então aquele jogo foi o que lavou a alma, como diz o Evaí. E o Palmeiras pode ganhar mais tantos outros que esse jogo, para mim, como torcedor, foi o mais importante. Foi 4-0. O Viola faz um gol no primeiro jogo, imita um porco. Então... Você sabe isso tudo? 4-0, né? Você já...
E ele imita o porco. O jogo foram 2 jogos. O primeiro, o Corinthians ganha de 1-0 e o Viola, né, o jogador ali, imita o porco. E a semana inteira, aí vem aquele filme, pô, mais um ano na fila para eles, o Palmeiras com um timaço. Mas não, confirmou, 4-0 pro Palmeiras. E aí foi esse jogo aí, não vai. Eu vou morrer sendo o mais importante da. E o jogador, qual é o jogador que você. Esse foi o jogador histórico do Palmeiras, assim, que você presenciou, que tem os mais antigos, né? Isso, o Ademir da Guia. Ademir da Guia, né? Tem Dudu, Ademir da Guia, Leivinha, né? Tem vários outros jogadores, César, Leão, um grande goleiro, tudo que a gente. Mas o que marcou. Que foi nessa época aí da Parmalat, apesar de eu já estar acompanhando da década de 80, mas o título e tal. Então foi o Evair, né? O Evair, ele tem... O Evair é daqui, né? De Goiânia? Eu acho que é de Crisólia. Ele é de Crisólia, Minas Gerais. De Minas. Mas ele jogou, ele teve, por último aqui, até treinador aqui em Goiânia, não sei de qual time, não sei se foi Vila Nova, alguma coisa, mas ele andou muito por aqui. Já veio em 2 festas da Mancha, um cara... Mesmo? Aí quando você conhece ele como pessoa, aí você fala, esse cara é sensacional, um cara humilde, bacana, acessível. Então o Evair, apesar dele não ter ficado tanto tempo no Palmeiras, mas ele marcou demais essa geração aí, né? Então ele é um cara que eu guardo aí no peito, no coração para sempre também. Legal. A gente tem outros, mas ele é o mais, ele, né? Para mim é... E daqui uns anos é aquela coisa da nostalgia, né? Da nostalgia. Daqui uns anos, o meu filho, outros adolescentes, esse jogo contra o Flamengo da Libertadores, ele vai ser o maior final por tudo que cercou esse jogo aí, o Flamengo com um time muito bom, a torcida numa arrogância, dizendo que já ia ser campeã, e aquela coisa toda. Então, um jogo em Montevidéu, um jogo único. A torcida dele dava 3 da nossa ali, só que a nossa cantou muito mais, foi mais aguerrida, porque foram aqueles que acreditavam mesmo tudo. E a gente ganha desse time do Flamengo, que não adianta esconder, é muito difícil. Então esse jogo, na história do clube recente, ele vai se tornar o maior título do Palmeiras, porque é um campeonato da América, Sim. Que é o maior do que a gente disputa, e em cima de um grande clube, né, de um grande time. Então esse daí, meu moleque, vai ser o título. Vai ser o título, exatamente. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi ótimo falar para a torcida do Palmeiras, conversar sobre o Palmeiras e para outras torcidas também que não sabem o trabalho que é feito pela Mancha, né? Tem uma ideia errada às vezes da torcida. Foi muito importante a sua participação aqui. Quero deixar a câmera para você fazer as suas considerações, o que você quiser falar. Legal. Eu agradeço, né? Agradeço aí o convite mais uma vez, a oportunidade de poder falar e mostrar o que é a Mancha Verde, né? E convido todos os palmeirenses, né? Não tenham receio, medo, qualquer coisa de ir até a Mancha Verde, ir até a gente, que vai ser muito bem recebido e vai ser uma união aí de quem não conhece, de quem já está lá há pouco ou há mais tempo, para a gente sempre representar muito bem o nome do Palmeiras, né? E o Palmeiras somos nós também. E todos vocês aí que torcem para esse time aí, o maior do Brasil. Né? Obrigado pelo convite e estamos à disposição aí. Ok, obrigado, Bruno, obrigado mesmo. A gente fica muito feliz com a sua participação aqui. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado por assistir esse programa. E se você assistiu até agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficar batendo nessa teclinha aí e você apertando esse íconezinho que está do lado aí na sua tela, tá bom? Então se inscreve no canal. Eu agradeço a minha equipe, as meninas, muito obrigado por tudo, foi ótimo. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!